corretamente essa questão. Não recepção de uma norma pela Constituição de 88. Isso. Quando a Constituição de 88 ela surgiu, ela trouxe todo um novo ordenamento jurídico, ou seja, tudo que existia antes é como se tivesse deixado de existir e surgiu aí, através do legislador, uma nova ordem jurídica, através dessa Constituição Federal de 88. Só que antes da Constituição de 88, nós já tínhamos leis que estavam em vigor no país. Então, aquelas leis que já existiam antes de 88, se elas são compatíveis com a Constituição, nós aproveitamos aquelas leis e dissemos que elas são leis que foram recepcionadas, ou seja, a Constituição recebeu uma lei que já existia antes da sua promulgação. Agora, se existisse uma lei anterior à Constituição que é incompatível com esse novo ordenamento, com essas novas regras trazidas pela Constituição Federal, aí surge o papel do Supremo de dizer, olha, essa lei, por ela ser anterior, ela não se adapta ao que a Constituição Federal de 88 trouxe. Então, ela vai ser considerada como não recepcionada. Até porque é difícil você criar um novo ordenamento jurídico com uma nova Constituição e ter que reconstruir todas as leis, ter que republicar, reeditar, reelaborar. Então, para que não haja tanto esse trabalho, as leis anteriores que forem compatíveis são recepcionadas e as que forem contrárias são consideradas não recepcionadas pela nova Constituição. Em alguns casos fica mais fácil se fazer essa separação porque tem uma certa obviedade em relação àquela interpretação. Por exemplo, vamos supor, não é o caso, mas que existisse a pena de morte no Brasil. Com a Constituição de 88, que deixa muito claro este princípio, ela automaticamente ela já cairia, porque a interpretação é muito clara. Mas em alguns casos é necessário que seja feita uma interpretação sobre o texto daquela lei que se acusa esta lei esta norma, um decreto, como neste caso, de não ter sido recepcionado e compará-lo, cotejá-lo com o texto da Constituição para que haja uma conclusão. Com certeza, e esse é o grande papel dos ministros do STF, até mesmo porque, às vezes, como esse decreto que é de 1969, que regulamenta a profissão de jornalista, ele só foi questionado agora, recentemente, no Supremo Tribunal Federal. Então, justamente a dificuldade de se saber se uma lei foi recepcionada ou não, porque às vezes essa não recepção ou essa incompatibilidade, ela não é tão clara a ponto de você já dizer de cara, não, essa é uma norma não recepcionada, ou essa é uma norma recepcionada. Então, precisa-se de um grande trabalho de interpretação para isso. Na sessão do dia 17 de junho de 2009, após o julgamento da ação que vimos no início do programa de hoje, foi feito o pregão deste processo, ou seja, o chamamento para que fosse efetuado o julgamento, neste caso desse processo sobre o diploma de jornalista. Primeiro, houve a apresentação do relatório do ministro Gilmar Mendes, seguiram-se as sustentações orais da tribuna e após o intervalo da sessão, foi apresentado o voto propriamente dito do ministro Gilmar Mendes. O tema envolve, em uma primeira linha de análise, a delimitação do âmbito de proteção da liberdade do exercício profissional, assegurada pelo artigo 5º, inciso 13 da Constituição, assim como a identificação das restrições e conformações legais permitidas constitucionalmente. Texto, então, no voto escrito, considerações doutrinárias sobre o âmbito de proteção dos direitos fundamentais e, então, passo à análise do artigo 5º, inciso 13 da Constituição. Como se sabe, o artigo 5º, inciso 13 da Constituição dispõe que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Friso, as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Tem-se no citado preceito fundamental, e eu tenho ressaltado isso na doutrina, uma inequívoca reserva legal qualificada. A Constituição remete à lei o estabelecimento das qualificações profissionais, como restrições ao livre exercício profissional. Assim, na Constituição de 88, ao assegurar a liberdade profissional, a Constituição segue um modelo de reserva legal qualificada presente nas Constituições anteriores, as quais prescreviam à lei a definição das condições de capacidade, como condicionantes para o exercício profissional. Cito a Constituição de 34, 37, 46, 67 e 69. E digo mais, o texto constitucional de 1891, apesar de não estabelecer lei restritiva que estabelecesse as condições de capacidade técnica ou as qualificações profissionais, não impedia a regulamentação das profissões como justificativa na proteção do bem e da segurança geral e
individual, como observaram Barbalho e Carlos Maximiliano. Assim, parece certo que, no âmbito desse modelo de reserva legal qualificada, presente na formulação do artigo 5º, inciso 13, paira uma imanente questão constitucional quanto à razoabilidade e proporcionalidade das leis restritivas, especificamente das leis que disciplinam as qualificações profissionais como condicionantes do livre exercício das profissões. A reserva legal estabelecida pelo artigo 5º, 13, não confere ao legislador o poder de restringir o exercício da liberdade a ponto de atingir o seu próprio núcleo essencial, como é óbvio. O ministro Gilmar Mendes fez um voto no qual ele abordou desde o início diversas questões que envolvem o processo. Como, por exemplo, ele, na verdade, começou falando a respeito da legitimidade da apresentação da parte que apresentou a ação, o que, aliás, é um processo normal em todos os votos. Existe a necessidade de que haja o cumprimento dos pré-requisitos para que a ação possa ser conhecida e julgada. A partir de um determinado ponto, ele abordou justamente os limites constitucionais e da legislação para tratar de determinados temas e também para se fazer a proteção de um determinado mercado de trabalho. Nós vamos a outro trecho do voto do ministro relator, onde ele continua pontuando determinadas questões para chegar à conclusão final a respeito deste caso polêmico. Vamos ao voto do ministro Gilmar Mendes. É preciso verificar se o exercício da profissão de jornalista exige qualificações profissionais e capacidades técnicas específicas e especiais e se dessa forma estaria o Estado legitimado constitucionalmente a regulamentar o tema em defesa do interesse da coletividade. Sobre o assunto, o ministro Eros Grau, na qualidade de professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, emitiu parecer respondendo à questão de saber se o exercício da profissão de jornalista reclama qualificações profissionais específicas, do qual destacam-se alguns trechos. De Sua Excelência, a profissão de jornalista não reclama qualificações profissionais específicas, indispensáveis à proteção da coletividade, de modo que ela não seja exposta a riscos. Ou, em outros termos, o exercício da profissão de jornalista não se dá de modo a poder causar danos irreparáveis ou prejudicar diretamente direitos alheios, sem culpa das vítimas. Dir-se-á, eventualmente, que a atuação do jornalista poderá, sim, prejudicar diretamente direitos alheios, sem culpa da vítima, quando, por exemplo, uma notícia não verídica a respeito de determinada pessoa vier a ser divulgada. Sucede que esse não é um risco inerente à atividade, ou seja, risco que se possa evitar em função da exigência de que o jornalista frequente regularmente um curso de formação profissional, no qual deva obter aprovação. Estamos, no caso, diante de uma patologia semelhante à que se manifesta quando um motorista atropela deliberadamente um seu desafeto ou quando, em uma página de romance, o cozinheiro introduza veneno no prato a ser servido a determinado comensal. Ainda que o regular exercício da profissão de motorista coloque em risco a coletividade, o exercício regular da profissão de cozinheiro, como da profissão de jornalista, não o faz. De qualquer forma, nenhuma dessas patologias poderá ser evitada mediante qualificação profissional, que não tem o condão de conformar o caráter de cada um. De outra parte, a divulgação de notícia não verídica por engano, o que não é corrente, decorre de causas estranhas à qualificação profissional do jornalista. Basta atenção ordinária para que erros desse tipo sejam evitados. Como parece ficar claro, a partir das abordagens citadas, a doutrina constitucional entende que as qualificações profissionais de que trata o artigo 5º, inciso 13 da Constituição, somente podem ser exigidas pela lei daquelas profissões que, de alguma forma, podem trazer perigo de dano à coletividade ou prejuízos diretos a direitos de terceiros, sem culpa das vítimas, tais como a medicina e demais profissões ligadas à área de saúde, a engenharia, a advocacia, a magistratura, dentre outras várias. Nesse sentido, a profissão de jornalista, por não implicar tais riscos, não poderia ser objeto de exigência quanto às condições de capacidade técnica para o seu exercício. Eventuais riscos ou danos efetivos a terceiros causados pelo profissional do jornalismo não seriam inerentes à atividade e, dessa forma, não seriam evitáveis pela exigência de um diploma de graduação. Dados técnicos necessários à elaboração da notícia e informação devem ser buscados pelo jornalista em fontes qualificadas profissionalmente sobre o assunto. Seguindo a linha de raciocínio até aqui desenvolvida, tais entendimentos que bem apreendem o sentido, apreendem o sentido normativo do artigo 5º do inciso 13 da Constituição, já demonstram a desproporcionalidade das medidas estatais que visam restringir o livre
exercício do jornalismo mediante a exigência de registro em órgão público condicionado à comprovação de informação